Uma simples assistente ousa sentar aqui? Este assento é reservado apenas para a família Shen e seus convidados de prestígio. A voz arrogante ecoou pelo salão de reuniões. Todos os olhares se voltaram para Huoxi, que congelou ao sentir dezenas de olhos a julgarem. Na mesa principal, onde os diretores aguardavam a chegada do presidente, ela havia se sentado em silêncio, como sempre fazia ao lado de Shen Yichen. Mas antes que pudesse se explicar, He Chuyue, impecável em seu vestido de seda, fez questão de expô-la diante de todos. Huoxi se levantou às pressas, segurando a pasta contra o peito, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Eu só estava aguardando instruções. Um riso cortante escapou dos lábios de Chuyue. Instruções? Você nem deveria estar aqui. Este não é o lugar para gente sem status. Os murmúrios começaram. Funcionários cochichavam entre si. Alguns riam discretamente. Huoxi engoliu em seco, mas não respondeu. Sua dignidade era a única defesa. Foi então que uma sombra alta surgiu atrás dela. A presença dele calou a sala inteira. Shen Yichen, o presidente, finalmente havia chegado. Todos se levantaram em reverência, mas seu olhar frio pousou diretamente em Huoxi. Por um instante, ela desejou que ele a defendesse, que dissesse uma única palavra para silenciar os sussurros cruéis. Mas, como sempre, Shen Yichen passou por ela sem dizer nada. Comecem a reunião. Sua voz cortou como gelo. Huoxi sentiu o coração despedaçar. Ele era seu marido, mas ninguém jamais poderia saber, nem mesmo quando ela era humilhada diante de todos. A lembrança daquela noite fatídica voltou à sua mente. O acidente, o sangue, a promessa feita sob chuva. Ele devia a vida a ela, e por isso a mantinha ao seu lado, como uma esposa oculta, um segredo que jamais poderia vir à tona. Enquanto Chuyue sorria vitoriosa e tomava o lugar ao lado de Shen Yichen, Huoxi recuou para o canto da sala, invisível aos olhos de todos. Naquele instante, a dor da humilhação se misturou à certeza cruel. Ela podia carregar o título de esposa em silêncio, mas diante do mundo não passava de uma sombra descartável. E ninguém poderia imaginar que a mulher humilhada naquela sala era, na verdade, a verdadeira senhora Shen. Aquela não tinha sido a primeira vez. Na verdade, para Huoxi, os dias na empresa se resumiam a suportar olhares de desprezo, cochichos venenosos e a sombra constante de He Chuyue, que se considerava a única mulher digna de Shen Yichen. Você ainda está aqui? Chuyue ergueu a xícara de café, derramando algumas gotas de propósito sobre os papéis que Huoxi organizava. Que pena, sujou tudo. Vai ter que refazer. Huoxi respirou fundo, tentando conter a raiva que queimava em seu peito. Eu refaço. Chuyue sorriu satisfeita. É claro que vai. Afinal, é só para isso que você serve. Os funcionários ao redor riram baixo, fingindo trabalhar, mas atentos à cena. Para eles, Huoxi não passava de uma assistente sem futuro, uma garota sem pedigree que só havia conseguido aquele emprego por piedade do presidente. Mas ninguém sabia da verdade. À noite, quando os corredores ficavam vazios, Huoxi atravessava as portas pesadas da cobertura presidencial. E lá, na penumbra silenciosa, Shen Yichen a aguardava. Ele nunca a recebia com carinho, nem com palavras doces. Seu amor era frio, mascarado por dever. Ainda assim eram casados. Um contrato selado em segredo, longe dos olhos do mundo. Por que continua suportando? Ele perguntou certa vez, sem levantar os olhos dos documentos. Sabe que pode ir embora a qualquer momento. Huoxi fechou os punhos. Ir embora? Depois de tudo o que eu fiz por você? Depois de salvar sua vida? Quando todos te deixaram sangrando naquela estrada? Ele permaneceu em silêncio. Sua única resposta foi o silêncio gélido que sempre a rodeava. E ainda assim, quando as noites se alongavam, era nos braços dele que Huoxi adormecia. Não porque ele a desejava, mas porque a necessidade de manter as aparências exigia que permanecessem juntos. O segredo pesava. Na empresa, Huoxi era alvo de piadas cruéis. Uma colega, certa vez, a trancou na sala de arquivo apenas para ouvir os gritos abafados. Outra escondeu documentos importantes,
e jogou a culpa sobre ela, quase custando seu emprego. Mas a pior ferida vinha de Ichen. Diante de todos, ele nunca a defendia. Mantinha o olhar frio, como se ela fosse apenas mais uma funcionária. E cada vez que Xu Yue se aproximava dele, rindo com intimidade, os rumores aumentavam. O presidente logo vai anunciar o noivado. Ruo Xi engolia tudo em silêncio, mas no fundo, seu coração gritava. Eles não sabem. Ninguém sabe. Eu sou a esposa dele. Mas a promessa que fizera a Ichen aprendia. Manter o casamento em segredo até que fosse a hora certa. Só que, com cada humilhação, a hora parecia nunca chegar. E em meio a lágrimas escondidas, Ruo Xi se perguntava, até quando conseguiria viver como a esposa invisível? Naquela manhã, a empresa parecia mais movimentada do que nunca. O presidente retornara de uma viagem de negócios, e todos os setores se agitavam para mostrar eficiência. Ruo Xi, como sempre, foi uma das primeiras a chegar. Carregava pilhas de documentos, tentando se misturar entre os demais funcionários, invisível. Mas a invisibilidade estava prestes a acabar. No corredor principal, a voz de He Chuyue ecoou, doce apenas na superfície. Presidente Shen, bem-vindo de volta. Ela se aproximou, com um sorriso calculado, segurando um café caro na bandeja. Preparei especialmente para você. Ruo Xi, que passava alguns passos atrás, congelou. Shen Yichen aceitou a xícara, mas seus olhos, mesmo que por um segundo, desviaram-se para ela. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas suficiente para incendiar a desconfiança de Xu Yue. A rival estreitou os olhos. Quem diria... Até uma simples assistente consegue chamar sua atenção. À noite, quando Ruo Xi deixou os corredores quase vazios, Xu Yue a esperava. Você acha que eu não percebo? Sua voz saiu como veneno. Está sempre perto dele, sempre encontrando desculpas para entrar no escritório presidencial. Ruo Xi apertou os lábios, evitando responder. Não confunda as coisas, senhorita He. Estou apenas cumprindo minhas funções. Xu Yue riu, inclinando-se para sussurrar. Funções? É isso que você chama? Não se esqueça do seu lugar. Você nunca será nada além de uma funcionária de nível baixo. Pessoas como você não passam de ferramentas descartáveis. Ruo Xi se afastou, mas por dentro seu coração tremia. Ela sabia que, se Xu Yue descobrisse a verdade, o inferno estaria apenas começando. Nos dias seguintes, as armações sutis começaram. Primeiro, um relatório desapareceu misteriosamente da mesa de Ruo Xi, e Xu Yue, com falsa compaixão, o encontrou em sua própria gaveta, acusando-a de roubo. Depois, durante uma reunião, Xu Yue fingiu tropeçar e derramou café quente sobre a roupa de Ruo Xi, arrancando risadas do departamento. Mas a pior armadilha foi planejada com cuidado. Durante uma confraternização da empresa, Xu Yue, sorridente, convidou Ruo Xi a beber junto com os colegas. O copo, no entanto, trazia algo a mais. Pouco tempo depois, Ruo Xi se sentiu tonta, vulnerável. E a intenção era clara. Expô-la. Fazê-la passar vergonha diante de todos. Por sorte, antes que a situação fugisse do controle, uma mão firme a segurou. Shen Yichen, frio e sério, a retirou discretamente do salão, como se fosse apenas mais um gesto de cortesia do presidente para com uma funcionária. Mas para Ruo Xi, aquele toque foi um lembrete silencioso. Ele sabia o que acontecia. E para Xu Yue foi o início da confirmação. Não pode ser coincidência, ela murmurou sozinha, cerrando os punhos. Existe algo entre eles. Eu vou descobrir. O salão de eventos estava iluminado por lustres dourados, repleto de executivos e familiares das grandes corporações. Ruo Xi havia sido obrigada a comparecer. Vestia um vestido simples, claramente destoando das joias e sedas das outras mulheres. Ela já sentia os olhares de desprezo, mas o que não esperava era a armadilha que a rival preparara. He Lixue, com um sorriso venenoso nos lábios, aproximou-se da mesa central. Senhoras e senhores, gostaria de fazer um brinde especial. Sua voz ecoou pelo salão, atraindo a atenção de todos. Afinal, em uma empresa tão grandiosa, todos sabemos que segredos não permanecem escondidos para sempre.
Huoshi sentiu o coração apertar. Ela não sabia o que Li Shui pretendia, mas cada palavra soava como uma sentença. A rival ergueu uma taça de champanhe e, diante da multidão, olhou diretamente para Huoshi. É curioso ver certas pessoas rondando o presidente Shen como se fossem alguém importante, quando na verdade não passam de nada. Um murmúrio percorreu o salão. Os olhares se voltaram para Huoshi, que baixou os olhos para esconder a dor. Li Shui, basta. A voz de Shen Yishen soou firme, cortando o ambiente como uma lâmina. Todos se calaram. O presidente raramente intervinha em assuntos pessoais, mas agora ele encarava a rival com um olhar gelado. O que disse? Li Shui tentou manter o sorriso. Eu disse basta. Ele pousou a taça com força sobre a mesa, fazendo o cristal vibrar. Este não é o lugar para fofocas baratas. Huoshi levantou a cabeça, surpresa. Era a primeira vez que Yichen a defendia, ainda que de forma indireta. Seu olhar, no entanto, permaneceu frio, como se dissesse que não fazia aquilo por ela, mas pela ordem do evento. Li Shui, envergonhada, fingiu rir. Não me interpretem mal, eu só estava brincando, mas a humilhação já estava feita. Algumas mulheres cochichavam, outras riam discretamente. Huoshi respirou fundo, tentando manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao segurar o guardanapo. Quando se retirou discretamente para o jardim, longe da festa, lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. Não suportava mais aquela vida de sombra, sempre sendo o alvo fácil das intrigas. De repente, passos firmes ecoaram atrás dela. Está chorando por quê? A voz fria de Yichen a alcançou. Huoshi enxugou o rosto rapidamente. Não é da sua conta. Ele a observou por alguns segundos, o maxilar tenso, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Por fim, tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela. Não seja ingênua. Quanto mais eles perceberem sua fraqueza, mais vão atacar. Huoshi o encarou, confusa. Era proteção ou apenas desprezo disfarçado de conselho? Antes que ela respondesse, Yichen já havia se afastado, voltando para o salão. Ela apertou o tecido do paletó contra o peito, sentindo o calor residual dele. Talvez ele nunca admitisse, mas naquele momento ela soube. Por trás da máscara de frieza, Shen Yichen já começava a se importar. Os dias seguintes àquela festa foram sufocantes para Huoshi. O episódio da humilhação ainda ecoava em sua mente, mas o gesto inesperado de Yichen, ao defendê-la e depois cobri-la com o paletó, não saía do coração dela. Era um contraste impossível de ignorar. Em público, ele parecia frio, distante. Em silêncio, revelava uma sombra de cuidado. Certa manhã, no escritório da corporação, a rotina foi quebrada por uma cena desconfortável. Li Shui, impecavelmente vestida, entrou sem bater na sala do presidente. Yichen, pensei em almoçarmos juntos hoje. A voz dela soava doce, mas carregada de posse. Huoshi estava ali como assistente temporária, organizando documentos. Fingiu não ouvir, mas o coração disparava. Estou ocupado, respondeu ele sem levantar os olhos. Ocupado? Li Shui se aproximou, apoiando-se na mesa. Desde quando uma mulher qualquer passou a ter prioridade sobre mim? O silêncio pesou no ar. Huoshi engoliu em seco, tentando manter a postura. Ela sabia que Li Shui falava dela, mas não podia reagir. Foi então que Yichen ergueu os olhos, o olhar frio cravado na rival. O que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta. Li Shui cerrou os punhos, mas antes que retrucasse, voltou-se para Huoshi. O veneno em sua voz era claro. Então é isso. Você acha que pode se esconder atrás do presidente para sempre? Um dia ele vai se cansar de você. Huoshi abaixou a cabeça, mas Yichen interrompeu de imediato. Saia. Agora. Li Shui ficou atônita. Você está me expulsando? Por causa dela? Estou te expulsando por ultrapassar seus limites. A voz dele foi seca, mas firme. O choque no rosto da rival foi visível. Ela saiu furiosa, batendo a porta. Huoshi, ainda tremendo, começou a recolher os papéis. Eu sinto muito por causar esse tipo de problema. Yichen a observou por um instante.
os olhos mais suaves do que de costume. Quem disse que foi sua culpa? Ela ergueu o olhar surpresa. Ele desviou rapidamente, como se não suportasse ser pego demonstrando qualquer emoção. Mais tarde, no refeitório da empresa, outro episódio fez o coração de Ruokshi vacilar. Enquanto ela tentava almoçar sozinha em um canto, um jovem executivo aproximou-se sorridente. Você é a assistente da diretoria, certo? Posso me sentar aqui? Ruokshi, sem jeito, assentiu. O rapaz puxou conversa gentil, fazendo-a rir discretamente. Mas quando olhou para a porta, viu Yichen parado, observando-os com um olhar sombrio. Ele atravessou o salão, ignorando todos os olhares, e parou diante da mesa. Volte ao trabalho, disse friamente encarando Ruokshi. O jovem tentou intervir. Presidente Shen, estávamos apenas... Eu não repito ordens. A voz dele era gelada, cortante. Ruokshi se levantou de imediato, sem entender por que ele parecia irritado. Só quando passou ao lado dele, ouviu a respiração pesada e o maxilar tenso. Não era raiva comum, era ciúme. E naquele instante, no coração dela, nasceu a fagulha de uma esperança perigosa. Naquela mesma noite, enquanto Ruokshi tentava descansar após mais um dia turbulento, Helixue tramava em silêncio. O ódio queimava em seus olhos. Ela já não suportava ver Yichen tomando a defesa daquela mulher que, para ela, não passava de uma intrusa. Se o presidente a protege tanto, é porque há algo escondido, murmurou para si mesma. Determinada, contratou um investigador particular para seguir Ruokshi. Dias depois recebeu um envelope com fotos. Quando abriu, seus olhos se arregalaram. Ali estava a prova que poderia destruir tudo. Registros do casamento secreto de Ruokshi com Shen Yichen, assinados em cartório, guardados em sigilo absoluto. Li Shui riu, um riso frio, quase enlouquecido. Então é isso. Você não é apenas uma assistente qualquer, você é a esposa secreta do presidente. No mesmo instante já arquitetava sua vingança. Se revelasse esse segredo no momento certo, poderia não apenas humilhar Ruokshi diante de todos, mas também colocar em xeque a reputação de Yichen. Enquanto isso, Ruokshi vivia uma montanha-russa de emoções. O desprezo em palavras, a proteção silenciosa, o ciúme evidente, tudo isso a deixava confusa. O presidente realmente não sentia nada por ela? Ou estava apenas lutando contra o que guardava no coração? Certa manhã, quando ela entrou na empresa, sentiu os olhares diferentes. As pessoas cochichavam como se soubessem de algo que ela desconhecia. O coração de Ruokshi apertou. Pressentia que uma tempestade estava prestes a cair. E essa tempestade teria nome: Helixue. No alto de sua vaidade, ela já planejava usar as provas diante de todos, em uma grande reunião da empresa, para expor o segredo de Ruokshi e destruí-la para sempre. Mas o que Lixue não imaginava era que, ao tentar revelar o segredo, despertaria um lado de Shen Yichen que nem ele mesmo queria expor, o de um homem capaz de enfrentar o mundo inteiro, para proteger a única mulher que amava. Se você chegou até aqui, me conta. Você acha que Shen Yichen vai finalmente assumir publicamente Ruokshi? Ou Lixue vai conseguir virar o jogo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque na parte 2 você vai descobrir o que acontece quando o segredo explode diante de toda a empresa. E ninguém imagina a reviravolta que vem a seguir.